E realmente o mundo está mudando, então a gente tem que entender o que está acontecendo nos últimos anos, especialmente a partir de 2019. Qual foi o grande evento em 2019? Começou a pandemia. A pandemia arrasou, matou milhões, ainda continua matando, são acho que mais de 5 milhões nesse momento já morreram no mundo. E é interessante que o país onde menos morreram pessoas, sabe onde foi? Na China, que é o país com a maior população, 1,4 bilhão de pessoas. Lá morreram em torno de 5 mil pessoas. No Brasil, com 213 milhões, já morreram 650 mil. Nos Estados Unidos, com 360 milhões, já morreram mais de 800 mil. A Europa, a mesma coisa. Tá? Então, esse contexto mostra como essa pandemia ela bagunçou o cenário não somente político de hegemonia, mas também econômico. O Brasil, os bolsonaristas vivem dizendo, não, mas foi por causa da pandemia. Bom, a gente tem que lembrar que a pandemia iniciou no final de 2019, e já em 2019 o Brasil já estava indo para a lona, e aí só continua, e agora é tudo que vocês sabem, né? Fome, inflação, a inflação agora 10,5%, de uma forma persistente ao longo dos vários meses, se a gente for considerar o caráter anual, vai aumentar a inflação, ou seja, tudo que você possa imaginar acometeu o mundo, e especialmente o Brasil, com esse governo incompetente. Mas, onde é que eu quero chegar com essa história? O mundo mudou, tá? Primeiro em função desse desastre humanitário, que aparentemente não é culpa de ninguém, culpa da massificação do planeta, entupindo o planeta de gente, são quase 8 bilhões hoje, e também agora recentemente com a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia, na minha opinião, motivada especialmente pelos Estados Unidos e os seus interesses geopolíticos e econômicos que levaram a essa guerra. O Joe Biden estava torcendo, e ele claramente foi um agente para que isso acontecesse. Não somente ele, mas também Obama, que aliás tinha o Joe Biden como o seu vice, e também o Clinton também, que encurralaram a Rússia cada vez mais dentro das suas fronteiras, porque, na verdade, o grande inimigo do Império americano, após a derrocada da União Soviética, evidentemente eram os russos que eles elegeram, embora a China tivesse cada vez mais nos últimos anos crescendo. 2030 vai ser a maior economia disparado do planeta, suplantando de longe os Estados Unidos. Então, esses dois fatores já evidenciaram para você que o que nós vemos hoje no mundo é esse poder americano ele se diluindo, à medida em que outros players mundiais ganham cada vez mais relevância. Eu falo, no caso da China em especial, vide as sanções todas, tanto no governo Trump, quanto no governo Joe Biden, a briga com a Hawaii e tudo isso é dinheiro, é poder. É só isso, é poder. E esse poder, ele está centrado em uma única coisa, na moeda de reserva. Aí qual é a moeda de reserva do mundo? Depois da substituição do ouro, como moeda de reserva, evidentemente é o dólar. E os Estados Unidos, o que eles fazem? Sem lastro nenhum na economia deles, eles lá mandam o Fed, emite dinheiro, os bancos compram, e aí isso é vendido, emprestado, e você tem uma inflação mundial. Só de contexto, a dívida hoje nos Estados Unidos, me parece, é de 30 trilhões de dólares. 30 trilhões. E o PIB americano é de 18 trilhões. Ou seja, se se o dólar deixar de ser a moeda de reserva no mundo, os Estados Unidos vão quebrar. E o que está acontecendo? Está acontecendo que países como, por exemplo, a China, estão desde muito tempo já percebendo essa catástrofe da economia americana e esse superendividamento trilionário, vendendo os seus investimentos em dólar, tá? E comprando ouro. A mesma coisa com relação à Rússia, também fazendo de uma forma galopante também. Está todo mundo tentando abandonar o dólar. E se o dólar for perdido como moeda de reserva, os americanos simplesmente quebram. Eles não podem deixar que isso aconteça. Tá? E é justamente isso que você está vendo agora. Então os Estados Unidos é uma potência decadente, tá? E com essa situação da guerra agora, se criou claramente, tá? Foi um erro enorme dos Estados Unidos, na minha opinião, claramente dois grandes grupos, chamados de atlanticismo, são esses países todos, não é, da Europa junto dos Estados Unidos mais Canadá, que estão aí arrastando outros países como o Brasil nesse conflito todo geopolítico, e o outro bloco que seria a China junto com a Rússia, empurrada a Rússia para isso também. Tá? Então a gente tem dois grandes blocos. E agora essa moeda dólar já começa a ser substituída em transações internacionais, como por exemplo, na compra de petróleo pela própria China, que está comprando em yuan, tá? E a Rússia agora está exigindo também, tá, que a Europa, se quiser o gás até amanhã, dia 31, pague em rublo. É isso, meus amigos, é o império caindo, é a multipolaridade. Um grande abraço. Se esse vídeo foi útil a você, deixe seu like, nos siga, e se puder nos ajudar, nosso pix é drjcr@gmail.com. Muito obrigado pela colaboração.